Então, eu ia falar sobre esse pequeno spoiler do story anterior lá no canal, mas eu vou falar por aqui mesmo, porque aqui tem filtro, deixa gente bonita, nem precisa passar maquiagem, enfim. Então, esse pequeno acontecimento, o dia 17/6/2013, foi quando eu supostamente conheci o Jonatas, mas eu não conheci ele nessa data. Eu conheci ele bem antes. Foi quando ele foi fazer instalação de internet em casa. Nessa época, eu trabalhava e ganhava R$ 12 por dia. E a internet, a instalação era R$ 300. A instalação, mais R$ 90 o roteador. Então ficou 390. Ou seja, eu tive que trabalhar muito para poder fazer essa instalação. Eu fiquei 3 meses trabalhando para juntar R$ 390, porque eu tinha minhas coisas, fazer roupa, higiene, enfim, várias coisas que a gente tinha que comprar, né? Eu tinha 18 anos na época. Aí eu fiquei 3 meses para juntar R$ 390, que era muito naquela época, né? 8 anos atrás, era muito. Pra mim, né, pelo menos. Aí eu juntei R$ 390 pra poder fazer essa instalação da internet. Só que antes, a mulher com que eu trabalhava, ela falou pra mim: Faete, por que você não instala a internet na sua casa? Porque o Márcio, na época, era da Emidanet, o dono da Emidanet. Ele tem sinal dele aqui e tal, funciona, porque meu pai tinha comprado um notebook pra mim e não tinha internet, então o notebook não servia de nada. E era um sonho eu ter um computador. Aí eu tive, e daí eu peguei e fiz isso, juntei esse dinheiro em 3 meses pra poder comprar, pra poder instalar essa internet. Aí eu entrei em contato, eu fui lá, pedi a instalação e deu certo. Aí foi o dia de instalar. Foi o Jonatas, que era um dos técnicos, e mais um, Clóvis. Os dois fez fazer a instalação em casa. Aí nesse dia eu faltei no serviço, né, claro, pra poder receber eles. Aí ele entrava em casa, porque tinha que mexer nos fios, cabo, essas coisas todas, e eu saía. E quando ele saía, eu entrava. Pense numa criatura bicho do mato. Eu era muito bicho do mato. Eu sou um pouco tímida ainda, mas não se compara ao jeito que eu era antes. Nossa, não se compara. Jesus amado. Então, aí ele entrava pra dentro, eu saía pra fora, eu saía pra fora e entrava pra dentro. Só que eu gostava daquele jeito como ele trabalhava, sério, dedicado. A gente via quando a pessoa era esforçada ali, era bonito de ver a pessoa trabalhando. Aí eu peguei e me interessei, né? Não é besta? Só que daí, na hora de assinar o papel, que era da instalação, eu vi escrito lá, Jonatas, o nome dele. Eu fui pesquisar, depois que ele foi embora e tal, eu fui pesquisar o nome dele no Facebook. Pesquisei, Jonatas, apareceu, a primeira fotinha era ele. Eu falei, esse daqui. Aí eu peguei, Aí eu comecei a mandar mensagem, nem adicionei os amigos, só mandei mensagem e ele foi responder, acho que uns diazinhos depois, não sei. Aí ele viu aquela mensagem, eu mandei uma mensagem falando assim: você lembra de mim? Você veio fazer instalação aqui na minha casa. Ai, que bicha sem vergonha. Aí eu falei: você veio fazer instalação na minha casa. Eu falei: lembro. Aí eu comecei a puxar assunto, comecei a conversar com ele, fui gostando da conversa. Aí vi que ele não era comprometido, aí me empolguei mais. Só que se fazer de difícil, pensa uma pessoa que se fazer de difícil. Aí foi fluindo a conversa tava boa, aí a gente eu peguei e falei pra gente se encontrar, pra gente se conhecer melhor e tal. Não sei se foi eu, se foi ele que falou, mas aí a gente combinou de se encontrar. Aí foi nesse dia 17 de junho de 2013, que a gente se encontrou mesmo, depois de muitas longas conversas, que não foi nem tão longas assim, foi rápido até, que a gente se encontrou. Aí eu peguei e falei pra ele, a gente sabia que ia rolar alguma coisa, né? Aí eu peguei e falei, o rim tá sendo meu olho. Eu falei, eu não quero que passe do beijo. Não é pra passar do beijo. Porque a gente sabia que ia rolar alguma coisa ali. E eu não contei essa história pra ninguém, porque eu tinha medo do julgamento. É a primeira vez que eu tô falando aqui. Eu falava, só que... falava como se conheceu. Ele foi instalar a internet em casa. Só isso, não passava disso. Mas essa história em si, ninguém sabe. E minha mãe veio os stories aqui, então... Não me julgue, mãe, porque já foi, já passou, agora eu sou casada, sou mãe. Enfim, tem minha casa e tá tudo lindo, maravilhoso. Aí, chegou em casa com uma caixinha de bombom, era da Cacau Show, ainda na época. Aí eu olhei e falei, começou bem, né? Trazendo bombom, eu era doida do doce.
sou do doce. Ali chegou com a caixa de bombom, mas claro que eu tava querendo bombom, mas tava interessada era nele, não no bombom. Aí pronto. Meu Deus, aí rolou o primeiro beijo. Mas que beijo. Gente do céu. Não me julgue. Eu sei que ninguém vai julgar, só a mãe mesmo, né, mãe? Mas não me julgue. Que a mãe vê meus stories, como eu já falei. Mas que beijo bom. Aí o negócio foi fluindo, foi ficando intenso. Aí eu peguei. Aí o negócio tava. Enfim, né? Aí ele pegou e falou assim: não, melhor não. Nossa, pense. Já é ruim o homem levar um fora. Imagine uma mulher. E foi o que aconteceu. Ele veio um fora ali, né? Eu que falei que não queria nada, porque eu queria me fazer de difícil mesmo. Eu queria me fazer difícil. Não, ele não pode me ver de outra forma. Ele tem que ver que eu sou menina de direita, eu sou isso aqui, isso aqui. Só besteira. Aí o negócio foi ficando intenso e eu fui me empolgando. Eu fui me empolgando. Aí ele falou: não, melhor não. Eu quero. Nossa, fiquei com a cara lá no chão, morrendo de vergonha. Ai, meu Deus do céu. Aí ele, tipo assim, não deixou eu tão sem graça ali naquele momento, né, e tal. Foi bonitinho até. Enfim, aí a gente foi a hora que depois a gente conversou bem, deu uns beijos ali e tal. Aí foi a hora que a gente tirou aquela foto. Que ele tava com o sorriso arreganhado lá não sei aonde, o sorriso de felicidade. E pensa que eu desisti? Não. Não ali na hora, né? Depois. Só que antes disso, eu esqueci de falar da hora. Como que ele chegou lá? Foi assim. Ele trabalhava na Midanet, que hoje é IPNet. Ele tinha o parceiro dele lá, que comandava as pessoas fazendo instalação. Aí ele falou que tinha. Que o que tinha que fazer em quintas e tal, tinha que ver uma pessoa, não sei o que, blá 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 blá. Aí ele já entendeu, né? E falou que tinha um serviço pra fazer lá, que era onde eu morava. Só que não era o serviço era me ver. E nesse dia eu também faltei no serviço. Claro, né? Jota, não é besta. Aí faltei no serviço e ele também faltou lá no dele. Faltou não, né? Tipo assim, matou por umas horas o serviço. Aí foi assim que a gente se encontrou. Foi numa segunda-feira. Que era pra ele trabalhar, fazer um serviço lá. Ele foi lá na minha casa e tal. Aí depois disso ele foi pra casa dele. Eu fiquei que nem uma doida lá, só pensando naquele momento e tal. E não é na hora dele chegar na casa pra eu conversar com ele. Aí depois a gente virou conversar. E pensa, como eu falei, pensa que eu desisti? Não desisti. Aí a gente virou conversar, eu trabalhava ali onde eu morava mesmo. E ele trabalhava em Salto. Aí a gente se encontrava todo dia. Sim, a gente se encontrava todo dia lá na represa. Um lago lá onde eu morava. A gente se encontrava lá, eu saía do serviço às 5 horas. Ele saía também. Aí ele ia direto pra lá e eu saía também, ia pra lá. Aí a turma pensava que eu tava trabalhando até tarde, né? Ah, tava trabalhando até tarde. Depois do expediente eu ia pra lá. E a gente se encontrava, ficou essa semana se encontrando. E no dia 23, que foi o próximo final de semana, ele falou assim: olha, você quer que eu fale com seu pai? Porque a gente ficou a semana inteira se encontrando. E do dia 17 ao dia 23 foi uma semana, mais ou menos. Depois, quer que eu fale com seu pai? Deu pra gente namorar? Deu, peguei, levei um susto, falei: namorar? Como assim? Só que eu não falei pra ele, né? Pensei, falei: como assim namorar? Não sei o que é isso. Tipo, era só ficar pra mim. Eu nunca tinha namorado com ninguém, não sabia o que era isso. Não sabia o que era assumir um compromisso. Aí ele falou, eu falei: tá bom, mas com aquele medo, né? Eu falei: mas que é isso, gente? E eu já tinha 18 anos. Aí foi lá, dia 23, caiu num sábado, fui lá pedir minha mão em namoro pro meu pai. E eu morrendo de medo de ser reprovada, né? Mas não foi reprovada, meu pai aceitou de boa e tal. Aí foi a partir desse dia que a gente oficializou o nosso namoro. Foi. Aí sim, não se encontrava escondido. Porque se encontrava sim. Porque a gente só se via final de semana. E final de semana era pouco pra gente. Aí, em vez da gente se ver só final de semana, a gente passava durante a semana se vendo. Parece que nessa época eu já trabalhava na cidade também. Não trabalhava mais onde eu morava lá. Trabalhava na cidade ali também. Então, depois do serviço, a gente ia se encontrar. Ele ia no ponto de ônibus comigo. Aí ele ficava no ponto de ônibus comigo até eu pegar o ônibus pra ir embora, depois eu ir embora.
Enfim, foi assim por muito tempo até que a gente decidiu se casar, né? Porque viu que o negócio tá ficando muito sério, a gente resolveu se casar. Enfim, não vou falar mais nada aqui, porque eu vou me comprometer demais. Era isso, essa pequena história. Se eu lembrar de alguma coisa, eu volto aqui e falo. Porque na hora vem aquele monte de coisa pra falar, daí na hora que tô gravando, some tudo as ideias. Ai, dá até raiva. Então, resumindo, foi graças a Cida, né, a mulher com quem eu trabalhava, que falou pra eu fazer a instalação de internet em casa. E não sabia que a pessoa que ia fazer a instalação em casa ia ser hoje a pessoa que eu convivo, meu marido hoje. Na época eu usava aquele modem, sabe? Aquele aparelhinho porcaria, tipo pendrive, pra poder funcionar a internet. Que negócio era uma porcaria, não funcionava de jeito nenhum. Aí ela falou pra eu fazer essa instalação e tal. Aí foi aí que eu resolvi fazer a instalação. E a pessoa que veio instalar era o Jonatas. Ai, chega, eu tava sem filtro. E fora que o Jonatas se fazia de difícil, de uma certa forma. Nossa, mas eu me esforcei. Meu Deus, como eu me esforcei. Eu vi que ele não ia dar o primeiro passo, aí eu fui lá e dei o primeiro passo. Porque esperar por ele pra chegar e falar, ver que tá interessado mesmo, nossa, eu ia morrer sendo amiga. E claro que... Peraí, amor. É claro que ele só foi lá em Quintas, né, na minha casa, porque esse parceiro dele que comandava lá os técnicos era amigo dele. É amigo até hoje. Então, só por isso também que ele conseguiu ir, porque se fosse outra pessoa não ia deixar, né? Óbvio. E tanto que ninguém sabe, como eu falei, é uma história inédita. Ninguém sabe disso. Estou falando aqui agora. Tinha que prender o cabelo foi secando e foi ficando horroroso. Então, tinha que prender. Então, foi graças a esse amigo, foi graças a essa mulher com que eu trabalhava que falou pra eu fazer a instalação em casa, por internet. E foi graças também a mim, graças ao Jonatas e graças principalmente a mim, porque eu tive incentivo de colar nele e não largar mais, né? Aí hoje eu falo, vida, naquele dia 17, você foi lá em casa e tal, não sei o quê. Você realmente não queria ficar comigo? Ele falou, melhor não. Eu falei, você realmente não queria? Ele falou, queria. Eu falei, por que você não ficou? Ele falou, porque você falou que não era pra passar no beijo. Aí a Ana tá puxando o tripé. Aí eu falei, mas podia ter passado. Ai, Deus do céu. Olha, nessa idade os hormônios ficam à flor da pele. Depois que a gente começa a namorar, a gente é igual coelho. Entendedores entenderão. Mas é uma fase tão gostosa da nossa vida que a gente não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não tem nada pra esquentar a cabeça. Nossa, é livre, leve e solto.